Muito bom dia, povo de Deus abençoado, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia de bênção, um dia na presença do Senhor, começando bem, despertando com a palavra de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, você que é de perto, você que é de longe, você que é aqui de Sergipe, né? Sergipe é um país, né? É um lugar maravilhoso. Você que é lá do sertão, né? Onde eu tenho passado uma temporada grandiosíssima na cidade de Glória, cidade muito abençoada, mas muito abençoada mesmo. E todas as cidades circunvizinhas, né? Que você seja agraciado, né, com essa graça da palavra de Deus. Então, você que é de Poço Redondo, Canindé do São Francisco, você que é de Monte Alegre, né? O povo de Monte Alegre é um povo alegre, porque, olha, sobe ao monte e tem alegria. Monte Alegre, né? Lindo esse nome. Você que é de todos os circunvizinhos, né? É muita gente aquele sertão. Terra que mana leite e mel, porque é a terra do leite, né? Lá existem muitas fábricas de leite, onde saem os iogurtes, queijos, muita coisa boa mesmo sai ali do sertão, né? Lugar maravilhoso também. Você que é de Socorro, hoje eu estou falando aqui de Socorro. Eu estou aqui por Socorro. Você que é daqui de Socorro, você que é de Aracaju, todos esses lugares maravilhosos. Santa Rosa de Lima, que é a terra de minha mãe, Riachuelo, Pedra Branca, tem tantos lugares, mas tantos lugares que Sergipe é o menor estado, né? Mas em amor, em graça, é o estado maravilhoso. Grandes praias, vastos lugares, né? Lugares históricos como São Cristóvão. Então, bom dia, muito bom dia. Bom dia você que busca a palavra de Deus, né? Você que acorda de manhã, poxa, eu vou dar um minutinho, vou passar ali 30, 40 minutos, mas eu quero ler a Bíblia. E quando um segura na mão do outro é mais fácil, né? É mais fácil para a gente prosseguir. Então, de segunda a sexta, nós estamos aqui. Você desperta um pouco mais cedo e aquilo que você não conseguia fazer, às vezes, né? Ler a Bíblia pela manhã, nós estamos juntos aqui, meditando na palavra de Deus. Amém? Já chegamos aqui hoje em Gênesis capítulo 36. Vai chegando, já lavou o rosto, já bebeu uma água. Quem está acompanhando aqui no nosso estado, nós estamos em um jejum de, no mínimo, 3 horas. Então, aí você já aproveita, já acorda pela manhã e vai, né, e vai seguindo essas 3 horas de jejum e já deu tudo certo em nome do Senhor Jesus. Amém? Gênesis 36, paz do Senhor Jesus. Você acordou em paz? Acordou, olha, chega que eu vou meditar na palavra do Senhor. Amém? Deus, fala conosco, Senhor. Fala conosco, abre os nossos olhos. Acorda aqueles que precisam acordar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aqueles que muitas vezes têm insônia. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que eles liguem o celular, o smartphone nesse momento, mas para receber da luz da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Né? Porque tem gente que não dorme, né? Tem gente que é bom de cama. Eu deito para dormir. Agora tem gente que, infelizmente,
tem essa dificuldade. Eu não tenho dificuldade, não. Minha família é boa de cama. A gente deita para dormir. E os problemas? Entregamos na mão de Deus, quem pode resolver, né? Eu perder a noite não vai resolver as minhas lutas, né? Quem vai resolver é o Senhor. Então, Senhor, né? Manda os anjos trabalhar aí de noite que eu vou dormir. Amanhã a gente acorda para a solução. E é assim, desse jeito. Quem anda com Jesus anda dessa forma. Tá certo? Deixa eu ver quem já tá por aqui. Olha aí, irmão Roberto, bom dia, irmão Roberto, a graça e a paz, irmão Almir, Deus te abençoe em nome de Jesus, irmã Silvânia, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, Nidinha, Deus te abençoe em nome de Jesus, olha a Mari chegando aí, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, olha o irmão Valdir chegando aí, chegando correndo, a paz, irmãos, a paz do Senhor, igreja, Deus abençoe em nome de Jesus, quem for chegando, já vá pegando aí a Bíblia em Gênesis 36, amém? Nós vimos ontem que os irmãos Jacó e Esaú e toda a descendência de Jacó estavam ali, né, enterrando na sepultura de Isaac, né? O nosso bom velhinho, né? Chegou o tempo de vida dele, o tempo de nascer, o tempo de morrer chegou para Isaac e os irmãos estavam lá, graças a Deus. E aí, em Gênesis 36, vamos lá? Vamos ver as gerações de Esaú? Essas são as gerações de Esaú, né? Que é de Edom, marque bem isso aí. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, né? Lembra que era o maior desgosto de Isaac e de Rebeca. Ele ter tomado mulheres estranhas, né? Mulheres que não eram do povo de Deus. Mas ele teve aqui a Ada, filha de Elon, o Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu. E aí no versículo 3, Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote, né? Então ele só teve essas mulheres na vida dele que não foi muito, né? Não foi muito bem aceito. Mas vamos lá, vida que segue, né? E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel, e Olobiama teve a Jeús, e Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã. E foi-se a outra terra, de diante da face de Jacó, seu irmão. Porque a fazenda deles era muito para habitarem juntos. E a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omã, Zefor, Gaetã e Kenaz. 12. E Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e fez de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada,
mulher de Esaú. E esses foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E esses foram os filhos de Olibama, filha de Aná, né? Tem um acento agudo aí. Filho de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. Foram o príncipe Temã, o príncipe Omar e o príncipe Zefó, o príncipe Kenaz. 16. O príncipe Corá, né? O príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naanate, o príncipe Zerá, o príncipe Samar e o príncipe Mizá. Estes são os príncipes Reuel. Eita, né? Vai falando da descendência toda. E sabe que isso é importante, né? Quando você faz a árvore genealógica da sua família, você coloca lá, né? Os patriarcas, aí quem casou com quem, foi dando, foi. Olha, gente, é história, viu? É história. Então, aqui é a mesma coisa. E é necessário. Por que é necessário? Porque lá na frente, irmãos, nós vamos ver coisas acontecendo e aí você vai saber filho de quem era, né? Lembre-se que Esaú, ele não casou com o povo de Deus, ele misturou com outros povos. Aí nasceram outros povos, né? E alguns vão dar trabalho lá na frente, né? Então, tudo que é gerado fora do princípio de Deus, né? E também, né? Aqueles que são gerados, né? Cada um vai ter uma vida, vai ter a sua importância na terra, né? Em nome do Senhor Jesus. Por boas escolhas ou por más escolhas, né? Cada um vai deixar a sua história. Qual história, qual legado que você vai deixar? Amém? Né? Você está aqui para deixar, para que a luz de Deus ela brilhe em sua vida, né? Eu estou aqui para que a luz de Deus brilhe em nossa vida, em nome de Jesus. Então, nós estamos aqui no versículo 18. Esses são os filhos Libama, mulher de Esaú, príncipe Jeús, e o príncipe Jalão e o príncipe Corá. Estes são os príncipes Libama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, esses são os seus príncipes, ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, né? Oreu, moradores daquela terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. De Som, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori, Romã, e a irmã de Lotã era Tímina. Esses são os filhos de Sobal, Alvã, Maate, Ebal, Zefô e Onã. E estes são os filhos, aqui tudo isso aqui é a geração de Esaú. Olha só como multiplicou. Amém? Aqui é a geração de Esaú. E estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Ana, né? Este é o Aná, filho das caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná, de Som, Libama e a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizon.
Endã, Esban, Irtrã e Querã, né? Se alguém for ter filho ou netos aí, olha aí algumas sugestões. Estes são os filhos de Eser, Bilã, Jaavan e Acã. Estes são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Zobal, o príncipe Zibeão e o príncipe Aná. O príncipe de Zon, né, o príncipe Essé, o príncipe de Sam, esses são os príncipes dos Oreus, segundo os seus príncipes na terra de Seir. Estamos terminando com a descendência de Esaú. E estes são os reis, né? Reinarão na terra de Edom, antes que reinasse rei, alguns sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom, Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Joabe, filho de Zerá, de Bozirá, reinou em seu lugar. E morreu Joabe e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Ruzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadad e Samila de Mareca reinou em seu lugar. Eita, agora, né? A coisa foi crescendo. A gente chega já, né, numa passagem que amamos, conhecida, mas isso aqui é necessário. Se está escrito aqui, irmão, é necessário a gente saber, né, a genealogia. E morreu Samila e Saul de Reobote do rio e reinou em seu lugar. E morreu Saul e Baal-Hanã, filho de Aquibó, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Hanã, filho de Aquibó, e Radá reinou em seu lugar. O nome da sua cidade foi Paú. E o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matred, filha de Mizaabe. Versículo 40. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes. O príncipe Tímina, né? O príncipe Alva e o príncipe Getete. O príncipe Oolibama, o príncipe Relá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizar. 43. Versículo 43 agora, tá bom? O príncipe Magdiel, o príncipe Irã, estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Amém? Irmãos, eu confesso que antigamente, às vezes eu lia, quando eu estava lendo a Bíblia, eu falei assim, eita, meu Deus, isso aqui é geração, não me interessa. Aí eu passava, né? E aí depois, até, eu acho que foi o pastor José Hilton, acho que foi, falou assim, ei, vocês têm que ler toda a genealogia para você entender lá na frente. Aí a gente, ai meu Deus, tem que ler tudo? Tem que ler tudo. Se tá aqui, né, é pra gente ler, tem alguma importância, não é isso? Então aqui foi toda a geração de Esaú, né, que foi povoando aí, né, a terra. Aí nós vamos chegar voltamos para a vida de Jacó, né? Então a gente soube que a família de Esaú foi crescendo, foi morar em outros cantos e por lá foi, né, se desenvolvendo.
Então, no capítulo 37 agora, vamos lá, Gênesis 37. Vamos agora aqui na parte que... Porque a gente, irmãos, né? Geralmente, nós só damos importância àquilo que dá uma relevância, né? Que realmente chamou a atenção. Mas é necessário a gente conhecer tudo, né? A nossa vida, ela é completa, é necessário conhecer. Então diz aqui, olha, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Versículo 2. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Eita, aí já começou a história de José. Né? Está preparado? Né? José era aquele filho, né, comportado, obediente. Era o filho de quem? De Raquel, vocês lembram? E Raquel era a mulher que o Jacó, ele amou. Foi aquela primeira pessoa que ele encontrou, né? Quando estava fugido de seu irmão. Então, e José era o filho, um dos filhos mais novos, né? Porque depois teve o irmão dele. E aí o que acontecia? O Jacó, né, amava demais o José. E isso fazia... Ele amava todos os filhos, mas tem aquela preferência. Isso é muito ruim, tá certo? Por quê? Porque fica explícito, né? Aquele cuidado, ele tinha um cuidado. Como o José cresceu, né? Tanto o José como o irmão cresceu sem a mãe, então, ele tinha aquele cuidado com José. Aí o José, por sua vez, eu creio que não era por maldade. Como ele procurava fazer as coisas certas, quando os irmãos mais velhos erravam, né? Aí ele contava, fazia o relatório do dia. E isso não era nada bom, não rendeu, assim, frutos de união entre os irmãos. Mas tudo no controle de quem? De Deus, né? Versículo 3. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, olha aí, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica, né, de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, essa preferência, né, é algo que nós, né, quem tem seus filhos, quem tem seus netos, né, tem que prestar muita atenção. Nós vemos que hoje vários filhos, né, várias pessoas tiveram resultado negativo por conta de preferências, amém? Nós precisamos, não, sabe, todos são importantes. São coisas que a Bíblia nos chama atenção, sabe? Todos são importantes, a gente tem que nivelar ali, né? É claro que sempre tem, né? Um é mais inteligente, outro, mas nunca ressalte isso, né? Se você quer a união na família. Então, eles não viviam em harmonia. Versículo 5. Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E veja que o José, ele era uma pessoa assim, que ele não via maldade, né? Ele não conseguia nem enxergar muito a maldade que os irmãos faziam com ele. Ele procurava tratar os irmãos, né, de uma forma pacífica. Eu acho que ele ficava até lutando
para poder entrar em harmonia com os irmãos. Aí ele foi e contou, né, esse sonho. Versículo 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Então ele contava ali sem maldade, né? Mas o sonho estava querendo, Deus estava querendo falar com José. E José ainda era menino novo, né? Ele partilhava aquilo com os irmãos. Só que o sonho mostrava o que iria acontecer, né? Que o José ia reinar sobre os irmãos. Então pode pensar que luta que ele passava ali. Aí versículo 2. E sonhou ainda outro sonho. E o que ele fez no segundo sonho? Contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E, contando-o a seu pai e a seus irmãos, né, repreendeu-o o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhastes? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o que acontecia, irmãos? O invejavam, né? Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Só que o pai guardou, né? Porque como o Jacó era uma pessoa bastante ligada a Deus, era uma pessoa que orava, e ele estava ali, né? Ele guardou no seu coração que ali era Deus mostrando algo futuro. Vocês lembram que antes de Jacó chegar, né, na terra do seu sogro e tio Labão, ele não deitou a cabeça numa pedra, não teve um sonho, né, de uma escada subindo. Então ele entendia muito que Deus estava mostrando algo futuro, né, coisas futuras. Então ele guardou no coração. Só que os irmãos dele, né, invejavam ele, né, o cuidado que o pai tinha, né, ele era um homem inteligente, ele era um jovem que, como era um filho da velhice, então ele foi mais incentivado a estudar, o Jacó ensinava mais coisas para ele, porque ele também se interessava, né, irmão? Diga-se de passagem. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele disse: eis-me aqui. Então era aquele filho que obedecia. Tudo que o pai pedia, ele estava ali pronto, disposto. Então não tinha como não conquistar o pai. Versículo a seguir. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho. E traze-me o quê? Resposta. Então a gente vê que ele incentivava, né? O filho está trazendo sempre um relatório, né? Era o dedo duro, né? O relatório dos irmãos. Assim enviou ao vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou, estou no versículo 15 agora, e achou um varão, né? Porque ele
andava errado pelo campo e perguntou-lhe ao varão, dizendo: que procuras? Dize-me, né? Então, o varão perguntou, né? Que ele estava ali procurando e não estava encontrando. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? Disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã, pois José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Então, já estavam em outro caminho. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Veja só, eles estavam guardando tanta mágoa, tanto ressentimento, que ao verem o José, eles pensavam em quê, irmãos, né? Em acabar com a vida de José. Então, isso aqui é muito sério, né? Isso aqui é muito sério, por isso que os pais, eles precisam, né? Os pais, os avós, precisam corrigir isso, porque a preferência a José foi criando, né? Foi dando lugar àqueles irmãos, o ressentimento, né? E o ressentimento, né, é uma das estratégias que o inimigo usa para poder o quê? Destruir o futuro. Então, eles guardavam mágoa, raiz de amargura, ressentimento, e ao ponto de todos eles quererem o quê? A morte de José. Isso aqui é real. Isso aqui é real, irmãos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com os sentimentos, né? Aquilo que a gente está criando ao nosso redor, prestar atenção, estar atentos. Antigamente, né? Antigamente não, tem muita gente que ele pega um filho que não dá trabalho, um filho que é obediente, um filho que é estudioso, que se sobressai. Aí pega o outro irmão, que é aquele irmão, né? O chamado ovelha negra, o desobediente, o que não respeita o pai. A mãe tem que falar 1000 vezes para ele fazer alguma coisa, às vezes vai debaixo de tapa, né? Aí o que acontece? Ah, você não presta. Ah, você é um desordeiro. Você é um desobediente. Você não é igual ao seu irmão. Você não é igual ao seu irmão. Era aqui que a gente tem que chegar, a gente tem que analisar. Vai se cumprir o plano de Deus? Vai se cumprir o plano de Deus. Mas quando nós vamos lendo a palavra do Senhor, a gente vai enxergando, epa, é verdade. Nós temos uma geração hoje, né? Estamos tendo uma ação dessa geração justamente por conta disso aqui, né? Então, a gente não pode, irmãos, alimentar a discórdia. Então, muitos pais alimentaram a discórdia, a divisão, né? Não era aqui o caso de José, mas quantas pessoas são presunçosas? Eu sou melhor do que você, tá vendo? O pai me ama, né? A mãe me ama, mas você também, né? Você também não faz nada, você é o zero esquerda, é um burro, misericórdia. E aí vai causando o quê? A desavença, a destruição na família. Amém? E isso acontece com pessoas que têm 2 filhos, 3 filhos, 10 filhos. Nós precisamos ter sabedoria. Assim como o dedo das nossas mãos, eles são importantes. Cada filho que você que teve muitos filhos, né? Ou se só teve 2, são importantes. Todos têm sua importância. Nenhum é igual ao outro. Tem que ensinar ao que nós estamos vendo aqui, né? A nossa mão é um exemplo. Deus faz tudo perfeito, né? A nossa mão, ela faz a ligação, ela une os dedos, não é isso? Então, a família é um elo que precisa unir os irmãos, isso desde pequeno,
né? E isso não é só entre irmãos, não. Às vezes os avós também, né? Tem aquelas crianças, porque cada um tem aquela personalidade, irmãos. Nós temos que detectar e ali validar aquilo que é bom, ensinar aquilo que não é correto, mas sem, né? Sem aquele apontar de dedo. Esse é melhor, esse aqui já vi que o futuro está repreendido em nome de Jesus. Amém? Então, muitos de nós temos esse resultado na nossa família. Você avalia a sua família, né? Por isso que o meu irmão é assim. Por isso que minha irmã é assim. Vai olhar como foi a educação, como foi, né? E o que foi alimentado, tá certo? Então, aconteceu isso aqui. Os irmãos, né, de José queriam, né, quando viram ali o José chegar, eles estavam ali maquinando para o quê, irmãos? Para matar, né? Para matar o José, tá certo? Mas isso tem uma causa. No versículo 19, nós vamos parar aqui daqui a pouquinho. Disseram uns aos outros: eis, lá vem um sonhador mau. Aí é o outro agravante, né? O José, ele contou, né, aquele sonho futuro para os irmãos. Então, se o que já era ruim, ficou o quê? Ficou pior. Veja versículo 20. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será, né, dos seus sonhos. Pronto, nós vamos terminar aqui no versículo 20, tá certo? Então, nossa, amanhã é sábado, né? Nós vamos parar aqui no versículo de número 20. Então, eles tentaram, e eles falaram assim: vamos ver se o que ele sonhou, se vai dar certo mesmo, porque depois de morto, né? E ainda pensaram assim: a gente mata e a gente fala assim, porque eles não podiam dizer para o pai, né? Nós matamos José. Não, né? Aí pronto, aí o caos ia ser, né? Ia ser implantado. Então eles criaram aqui, né? Vamos seguir na segunda-feira um outro enredo, mas preste bem atenção, né? Sempre há uma causa, sempre há uma raiz, né? Sempre a infância, tudo começa lá na nossa infância. A primeira infância, gente, é muito importante no desenvolvimento da vida. As pessoas esquecem, né? As pessoas falam assim: não, a gente já cresceu, já faz tanto tempo, as coisas já aconteceram. Não. Existem coisas, situações que nós vivemos, que você vive, que às vezes está até amarrando sua vida, que vem lá da primeira infância. Coisas negativas ou coisas positivas, né? José foi muito amado pelo pai, né? E pela mãe, né? Tanto a Raquel como a Lia, ele foi bastante amado, porque era um filho de Jacó. Mas os outros filhos mais velhos foram também amados por Jacó. Só que havia uma diferença. Por José ser um filho da velhice, eles não entendiam dessa forma. Então, José tinha suas regalias perante o pai. Amém? Então, isso causou uma desavença familiar. Então, fica aí de lição de casa. Comece a pensar, você que tem vários irmãos, e às vezes a gente tem aquele irmão que a gente que vive de uma maneira diferenciada. Então você vai começar a lembrar como é que foi a nossa infância, né? Como é que meu pai e minha mãe faziam ali, faziam acepção, né? Os pais faziam acepção. Como era com o mais bonzinho, o que o pai falava? Com o mais rebeldezinho, o que o pai falava, né? Quando um tirava notas altas e o outro baixa, qual era o comportamento dos pais? Aí você vai entender hoje, você vai entender a vida dos seus irmãos, né?
hoje e vai orar em cima disso. A Bíblia ela nos faz refletir para a gente orar. Eita, meu Deus, meu tio, né? Meu tio teve uma vida difícil, aí você vai estudar lá. Ah, ele apanhou muito do meu avô. Apanhava às vezes nem porque, não sabia nem por que estava apanhando. Então nós temos que orar, né? Se está vivo ainda. Ah, Senhor, ele não teve, mas o Senhor pode. E vai orando e vai sendo um instrumento para trazer o perdão, porque o perdão, né, ele vai mudar histórias. Amém? Em nome de Jesus. Muito legal, né? Muito legal. E também, você que tem filhos, reveja que tipo de tratamento você tem dado aos seus filhos. Tem o queridinho da mamãe? E tem aquele que não é queridinho da mamãe? Pois é. Trate de mudar isso aí. Trate de trazer a paz. Trate de pedir perdão a um e a outro e a mostrar que assim como o dedo da nossa mão, cada um é importante. Cada filho que você teve, né? Eles são importantes. São importantes para Deus, né? Tem um propósito de Deus e são importantes para a genealogia da sua família. Crie filhos saudáveis, né? Netos saudáveis, netos abençoados. E outra, que hoje nós conhecemos o poder da nossa palavra. Amém? Então, abençoe sua casa, abençoe sua família. Quebre todos os laços e abençoe sua vida. Tem questão que é com a gente mesmo também. Em nome de Jesus. Perdoe a todos aqueles que nós precisamos perdoar, né? Todos aqueles que, direto ou indiretamente, né? Eles foram levados a algumas situações. Amém, irmãos, né? Olha, com Cristo a gente desperta e a gente corrige e Deus começa a abençoar, tá bom? Nada de ficar com aquele dedão, né? Ah, porque meu irmão não presta, mas também desde pequeno, entenda, irmãos, né? Para cada ação há uma reação. Para cada ação, né? Cada um é do jeito que responde de tal maneira na vida, porque lá na sua infância, né? Lá na sua infância, o inimigo reinou ali, né? Por conta de falta de sabedoria. E também não com os pais, não, nem os avós, né? Porque eles não tinham sabedoria, nós estamos tendo hoje. Por isso que é importante ler a Bíblia, né? Nós só queremos ler a Bíblia na parte, né? Na parte boa, na parte, né? Dos milagres. Mas nós precisamos conhecer o que ocasiona o milagre, o que também, né? Ocasiona a maldição. Para que a gente corrija e seja uma bênção. Em nome de Jesus. Vamos orar? Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa sexta-feira, por essa manhã. Quanta coisa que a gente aprendeu, meu Deus. Quantas coisas, meu Pai. A vida segue. Esaú, depois da morte de Isaque, em harmonia com seu irmão, partiu para outras terras, porque não caberiam, né? Eles tinham que crescer. E às vezes é assim na nossa família. É muito interessante, meu Deus, que muitos nasceram no interior, mas foram crescendo, casando e indo para outros lugares. Porque essa é a natureza de Deus. É assim que Deus ele foi povoando a terra. Mas, Senhor, nós vemos também que na família de José, e também deve acontecer isso na família de Esaú, houveram preferências segundo circunstâncias de tempo. José foi um filho da velhice e José tinha um tratamento diferenciado. E Jacó não percebia que esse tratamento estava trazendo revolta na família. E nós vemos que é necessário repensar, não fazer diferença. Veja que
os filhos de Jacó, meu pai, eles quiseram matar o José. E quantas coisas nós estamos vendo acontecer hoje nas famílias. Muitas vezes acusamos as pessoas sem saber como elas foram geradas, como elas cresceram. E vimos que, de certa forma, o Jacó desprezava e comparava os filhos. E isso não deu um bom resultado. Então, meu Pai, o Senhor nos desperta hoje. O Senhor nos chama a atenção hoje do resultado que nós temos na nossa vida e na nossa família, de onde vêm algumas causas. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos essa ação maligna que muitas vezes proliferam nas famílias, a divisão, a inveja, a cobiça. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repreendido, seja amarrado. Muitas vezes nasce também a arrogância, um acha que é melhor do que o outro, um se acha mais inteligente do que o outro, e conforme foram alimentados, meu Deus, a confusão na família, às vezes silenciosa, porque os filhos os irmãos de José, eles não expressavam a vontade de matar, de esganar o José. Quantos irmãos, meu Pai, quem tem crescido com esse sentimento maligno, esse sentimento de querer se separar, matar o irmão. Muitas vezes eles mudam, criam famílias e não tem comunhão entre si, não tem comunhão entre os irmãos. E hoje nós vemos, meu Deus, como é importante a mudança de tratamento, como é bom não ter preferência, mas incentivar toda a família, porque todos são inteligentes, todos têm capacidade e cada um tem o seu valor em específico. Então, Pai, nos ajuda, Senhor. Quebra esse laço passarinheiro, essa peste perniciosa. Desperta, Senhor, que nós possamos ser esse canal de bênção a ensinar outras pessoas, meu Pai, que isso não é bom e não vai causar um bom resultado. O fruto que vai se colher lá na frente, Pai, muitas vezes é um fruto tenebroso. Mas a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a libertação desse mal, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, dá um dia de bênção, um dia de paz, um dia de vitória para os Teus filhos. E que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Irmãs, né? Então, o que nós lemos hoje, né? Veja que nós lemos 2 capítulos, né? Paramos aqui no versículo 20 e foi bênção. Você que está entrando agora, se você puder assistir mais tarde, algo que nos chama a atenção, né? O nosso resultado de hoje, o resultado de muitas famílias, você vai entender, a gente começa a entender, né? O resultado de muitas famílias por aquilo que elas foram criados, né? Como eles foram criados. E nós podemos despertar e ver, poxa, né? Isso teve na minha família, isso teve na família dos meus pais, e a gente pode ser aquele canal de bênção, primeiro para orar, para quebrar esse mal, e depois pedir a Deus uma direção para levar essa sabedoria, né, aos nossos, para que nós venhamos ter uma colheita futura diferenciada. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Bom trabalho. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Amém? Tia Neide, né? Irmã Josefa, né? Isso. Quem for entrando aí, em nome do Senhor Jesus, assista. Olha, Camila Reis. Deus abençoe, Camilinha, né? Edelvânia, Deus abençoe. Fique com Deus. Fiquem na paz.